Fala galera! Segue a continuação da teoria Sukuna em DC. Não esqueça de deixar o like e se inscrever. Meu Pix está na descrição para dar aquele apoio. Agora chega de enrolações, bora pro vídeo. Os Amaldiçoados, Sukuna em DC capítulo 12. Os Amaldiçoados. Começa a limpeza. Se você gostou desta história, confira minhas outras histórias. Lord of Chaos na DC. E Dragon Slayer na Marvel. E se você quiser ler mais ou simplesmente me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/reador, ou você pode ter acesso a mais 3 capítulos ou a mais 7 capítulos, se quiser. Localização: Zona Leste de Gotham, Tribunal Abandonado, Território do Duas Caras, Horário: 13h12 da manhã. Do lado de fora, o tribunal parecia abandonado, pichações, janelas quebradas e portas trancadas. Mas por dentro, era uma fortaleza. Duas Caras havia estabelecido um esconderijo militarizado no coração de Gotham, repleto de paranoia e punição. Guardas com rifles de alta potência patrulhavam os pisos de mármore. Câmeras de vigilância zumbiam em cantos tranquilos. O ar cheirava a mofo, justiça antiga e novos crimes. No telhado do outro lado da rua, o Capuz Vermelho estava sentado, observando o perímetro através de sua mira. O lugar está infestado, murmurou ele pelo comunicador. Espere 50, talvez mais. Isso não vai ser tranquilo. Quando é que eu fico quieta? Livevire zumbiu pelo fone de ouvido, dando piruetas no ar enquanto flutuava acima dos fios de alta tensão próximos, seu corpo crepitando com uma leve eletricidade. É só me dar a palavra e eu detono toda a rede elétrica num raio de 1 quilômetro. Ainda não, respondeu Jason. Arley, você está em posição? Sim, respondeu uma voz vinda de baixo. Dentro de uma grelha de esgoto diretamente abaixo do tribunal, Harley Quinn estava encolhida em uma posição agachada, vestida de rosa e azul, segurando seu taco de beisebol e mascando chiclete de morango. Cheira a cachorro quente podre aqui, mas meu taco está com fome, então vamos começar. Um capuz vermelho exalou lentamente. Muito bem. Hora do show. Livevire disparou para a frente, o raio elétrico cortando o céu. Ela se chocou contra o transformador de energia do outro lado da rua e absorveu a voltagem em uma única inspiração trêmula. Postes de luz se estilhaçaram. As luzes de segurança dentro do tribunal diminuíram de intensidade. Alguns guardas praguejaram enquanto seus equipamentos queimavam. Ops, apagão, meninos, ela provocou. O Capuz Vermelho disparou um gancho, subiu rapidamente até o telhado e irrompeu pela claraboia com o estrondo. Ele aterrissou com as botas nos ombros de um bandido, esmagando a coluna do homem com a força do impacto. Outro guarda tentou sacar a arma, o Capuz Vermelho girou, sacou e disparou balas de borracha em seu peito. Não letal, murmurou ele. Regras do Jason. 2. Uma explosão irrompeu de baixo. Majoritariamente. Assim que os alarmes começaram a soar, bum! A grelha do esgoto explodiu, lançando para o ar uma nuvem de poeira e sujeira. Harley Quinn deu uma cambalhota, aterrissou em um espacate e lançou seu taco no joelho de um guarda como se fosse uma bola rápida. Ele gritou quando sua perna cedeu. E ela saiu dos esgotos. Harley declarou como um locutor de ringue. Badabing, badabum. 2. Outro bandido tentou atacá-la, Harley usou suas pernas de ginasta para dar uma cambalhota por cima dos ombros dele, enrolou-as em volta do pescoço dele e bateu com o rosto dele no chão de mármore. Tenho que admitir, disse o Capuz Vermelho, chutando um dos bandidos com um cacetete. Você é melhor do que eu esperava. Muito obrigada, bolinho assassino, Harley sorriu. Livevire entrou por uma janela estilhaçada, crepitando como a própria encarnação de uma tempestade. Hora de uma pequena terapia de choque, rapazes. Ela lançou eletricidade nas grades metálicas do chão. 3 homens se contorceram violentamente antes de desmaiarem. Talvez eu tenha exagerado um pouco. Concentração. Vocês podem matar alguns, mas não todos. Tentem manter a moderação, gritou o Capuz Vermelho enquanto uma granada rolava em direção a eles. Harley gritou. Fogo no ar, espera, eu resolvo isso.
Ela rebateu a granada com um taco de beisebol pelo corredor. A granada explodiu no ar, derrubando vários guardas como pinos de boliche. Livevire deu uma risadinha. Arley, você é divertida. Abraço coletivo depois, Sparkplug. Gritou Jason, derrubando um capanga com uma coronhada. Ainda não terminamos. Dentro do tribunal transformado em quartel-general, Duas Caras estava sentado atrás de uma pilha de livros razão e mapas. Suas operações estavam se expandindo, armas e drogas circulando por Gotham como sangue. Ele encarava os monitores escuros, confuso. Que diabos está acontecendo? Um bandido invadiu o local. Chefe. Estamos sob ataque, uns lunáticos. Um com raios, um com armadura vermelha e uma garota maluca com Maria Chiquinhas. A moeda de Duas Caras girou em sua mão. Será que isso tem a ver com Falcone? Maroni. Alguém manda esses malucos. As portas se abriram de repente. Arley deu uma cambalhota e arremessou seu martelo do outro lado da sala. Ele acertou em cheio o rosto de um guarda-costas, esmagando seu nariz para dentro. Capuz Vermelho entrou atrás dela, com as armas em punho. Livevire pairava acima, seu corpo pulsando com luz. Duas Caras se levantou. Quem diabos mandou esses palhaços para vocês? Ah, é mesmo! Exclamou Arley. Esquecemos de fazer a entrada triunfal. Capuz Vermelho, somos nós que estamos limpando o lixo de Gotham. Livevire, amaldiçoados, meu bem. 16 A moeda do Duas Caras caiu no chão com a face marcada para cima. Matem todos eles. Uma guerra eclodiu. Os bandidos apareceram em ondas. O Capuz Vermelho era uma máquina, alternando entre lâminas e balas, desarmando homens com um movimento, matando outros com outro. Um cano de aço era usado para quebrar a mandíbula de alguém, depois para desviar uma lâmina e, em seguida, para empalar outra pessoa na coxa. Esses caras são piores que os coringas, murmurou ele. E mais desleixados também. Arley saltava sobre as mesas, quebrando garrafas nas cabeças das pessoas e girando de alegria. É como a noite do baile de formatura. Só que todo mundo está sangrando. Livevire fritou um conjunto de metralhadoras à distância e fez com que um esquadrão inteiro atirasse uns nos outros descontroladamente, enquanto suas armas soltavam faíscas e emperravam. Vocês já ouviram falar de protetores contra sustos de tensão? Os três se moveram juntos agora, uma sinergia estranha, porém mortal, se formando. Arley jogou uma cadeira, o Capuz Vermelho a usou como trampolim para dar um chute voador em um bandido. Livevire eletrocutou dois homens que vinham atrás de Arley. Obrigado, Sparky. A qualquer hora, louco. Então, bum. Um tiro de espingarda passou a centímetros de Arley. Ela deslizou para trás de uma mesa. Ok, muito perto. Capuz Vermelho lançou uma granada de efeito moral. Cubra os olhos. Bam. Flash. Todos eles se mudaram para lá. Duas Caras tentou escapar. Capuz Vermelho foi mais rápido. Ele derrubou o homem no chão, desarmou e o encarou friamente. Você nem sequer perguntou por que estávamos aqui. Duas Caras, ensanguentado, ofegou. Por quê? Capuz Vermelho engatilhou sua arma. Porque Gotham merece algo melhor. Bam. Duas Caras caiu, sem vida. Os poucos bandidos restantes largaram suas armas. Jason guardou as armas e caminhou para a frente, ensanguentado, mas calmo. Conte a todos. Ele olhou em volta para o tribunal em ruínas. Os amaldiçoados estão vindo atrás de todos os vilões de Gotham. A limpeza começou. Os bandidos fugiram. Uma longa fila de veículos chegou. SUVs pretas. Motos táticas. Caminhonetes com emblemas da família Anderson. Homens de terno escuro invadiram os restos do Império de Duas Caras como se fosse uma operação militar. Na frente, fumando um charuto cubano, estava Alessandro Anderson. Ele subiu os degraus do tribunal, contemplou a carnificina e abriu um largo sorriso. Veja esta pintura. Ele se voltou para seus homens. Levem tudo. Armas, mulheres, dinheiro, negócios ilícitos, drogas, tudo agora pertence aos Andersons. É assim que se anuncia um império. Os homens avançaram em massa.
As bandeiras do Duas Caras foram arrancadas. Os Andersons reivindicaram tudo. Se você gostou desta história, confira minhas outras histórias. Lord of Chaos na DC. E Dragon Slayer na Marvel. E se você quiser ler mais ou simplesmente me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/reador ou você pode ter acesso a mais 3 capítulos ou a mais 7 capítulos, se quiser. Os Amaldiçoados, Sukuna em DC capítulo 13. A culpa é da depressão. 3. Se você gostou desta história, confira minhas outras histórias. Lord of Chaos na DC. E Dragon Slayer na Marvel. E se você quiser ler mais ou simplesmente me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/reador ou você pode ter acesso a mais 3 capítulos ou a mais 7 capítulos, se quiser. Localização: Iceberg Lounge, Penguins Club, Gotham Docks. Horário: 2h41 da manhã. O clube fervilhava com a elite de Gotham, políticos, criminosos, influenciadores e milionários de fora da cidade, todos envoltos em seda e pecado, embriagados por coquetéis caros e ego. O Iceberg Lounge não era apenas uma boate. Era uma zona neutra, um centro financeiro e um refúgio para as almas mais sórdidas vestidas com ternos folheados a ouro. Mas esta noite, era um alvo. Katana permaneceu imóvel como pedra ao lado de Jason, ambos observando o clube abaixo. "Por que eu?" perguntou ela, sem desviar o olhar dos guardas que circulavam as entradas. Jason deu um sorriso irônico. Como posso dizer isso?" Ele parou ao lado dela e fez um gesto em direção à entrada iluminada do clube. "Uma garota selvagem e eletrizante, uma lunática e uma assassina impulsiva. Nenhuma delas é adequada para esta missão. Não vamos causar destruição esta noite. Isso iniciaria uma guerra." Ele olhou para ela. "Mas você e eu somos sussurros na escuridão. Eles nunca saberão que estivemos aqui. Gotham precisa temer que os amaldiçoados possam vir, mesmo quando menos esperarem." 5. Katana sentiu levemente com a cabeça, sua lâmina já meio desembainhada em concordância. Jason entrou no beco, trocando de roupa sem esforço para seu terno e sua persona falsa, Jason Anderson, o herdeiro bilionário que não tem nada melhor para fazer do que desperdiçar seu legado em festas. Ele caminhou até o segurança como se fosse o dono do lugar. "Reserva sub." Já o segurança examinou a lista. "Temos um Jason Allen." Jason piscou. "Esse sou eu. Allen Anderson. Os ricos não ligam para a ortografia." Ele exibiu um cartão de crédito preto, feito sob medida, cortesia da família Anderson. "Que o champanhe continue a fluir." O segurança deu um passo para o lado. Enquanto isso, Katana deslizou pelo acesso ao telhado, silenciosa como a morte. Um dos guardas do telhado piscou, tentou alcançar o rádio, e sangrou antes mesmo de conseguir tocá-lo. Sua lâmina já estava limpa quando ele desabou. Jason se misturou à multidão sem esforço. Garotas se aglomeraram ao redor. Rapazes invejaram. O DJ tocou outra música, luzes giraram em espiral, e Jason bebeu um copo de uísque de $700 com o sorriso presunçoso de um homem que nunca enfrentou dificuldades na vida. Era a máscara perfeita. 2 dirigentes de clubes cochicharam entre si, em seguida, aproximaram-se. "Senhor Allen, nossa área VIP é muito mais adequada para um homem como o senhor. Por favor, venha por aqui." Jason sorriu. "A isca me levou até o pinguim." A mesma coisa se repetiu na área VIP. Dinheiro jogado fora e bebidas, mas, de repente, Jason precisou ir ao banheiro. O motivo? Ele precisava ir à área VIP, a área secreta. A área VIP ficava atrás de 2 portas reforçadas com aço, era prova de som e monitorada. Lá dentro, o ar era diferente, mais silencioso, mais frio, mais caro. O problema era, o guarda que deveria estar lá, não estava. Talvez haja um assassino silencioso por perto abrindo portas para Jason. Jason entrou e lá estava Oswald Cobblepot, o pinguim, numa cadeira forrada de veludo, fumando com uma piteira dourada e parecendo um abutre gordo de smoking. Jason sentou-se ao lado dele casualmente. O pinguim franziu a testa imediatamente. "Quem diabos é você?"
Jason sorriu. Apenas um homem que aprecia boa companhia. O pinguim não respondeu. Deu um leve aceno de cabeça. 2 guardas corpulentos avançaram silenciosamente para escoltar Jason para fora. Foi então que aconteceu. 2 baques surdos ecoaram. Os 2 guardas piscaram e, em seguida, desmaiaram. Cabeças decepadas. Sangue acumulado. Katana avançou das sombras, a lâmina brilhando com uma tênue energia mística. O pinguim estremeceu, tremendo. Jason inclinou-se para a frente e passou um braço em volta dos ombros do mafioso atônito. Sabe, ele começou, com a voz ficando fria. Eu estava sinceramente em conflito sobre esta noite. O pinguim respirava como um peixe moribundo. Para os negócios, poupar você faz sentido. Você é eficiente. Tolerável. Oferece bom suporte e informações sólidas. O sorriso de Jason desapareceu. Suas palavras se tornaram mais incisivas. Mas você também é um homem detestável. Você não acredita em lealdade. Você serve a quem paga melhor. Isso não é bom para um reino, Oswald. Ele acenou com a cabeça uma vez para Katana. Ela colocou um documento jurídico impecável na frente de Pinguim. Jason prosseguiu. Este é um contrato autenticado. Nele consta que você me vendeu este clube na semana passada. Os fundos já foram transferidos. Os registros governamentais estão em andamento. Só precisamos disso agora. Ele assentiu novamente. Katana colocou delicadamente uma caneta sobre o papel. Jason deu um sorriso doce. Bem, eu não vou te dizer o que fazer. Você vai fazer isso sozinho. Afinal, sua vida depende disso. As mãos de Pinguim tremiam. Ele encarou a lâmina de Katana. Depois, olhou nos olhos de Jason. Ele acenou. Você vai me deixar ir agora? Perguntou ele, com um olhar lastimoso e os olhos brilhando de esperança. Jason inclinou a cabeça. Não. Não estou com vontade. O quê? Bom. O tiro foi certeiro, bem entre os olhos. O pinguim caiu para o lado. Jason suspirou. Ele se levantou, tirou uma pequena bolsa do bolso do casaco e espalhou comprimidos triturados sobre a mesa. Em seguida, ele limpou cuidadosamente a arma e a pressionou contra a mão do cadáver. Pobre Oswald. Deprimido. Sofrendo após um negócio que deu errado. Ele limpou a cena do crime, tudo impecável. Sem vestígios. Ele olhou para Katana. Ligue para Nia. Diga a ela para enviar a equipe de limpeza. E os seguranças substitutos. Este lugar agora é nosso. Katana não disse nada, apenas embainhou a lâmina e acenou com a cabeça. O sol da manhã banhava Gotham com um tom alaranjado opaco, mas o caos da cidade nunca realmente descansava, nem mesmo sob a luz do sol. Jason estava sentado sozinho na sala de estar, tomando um gole de café preto, com uma das mãos folheando notícias em um tablete elegante. O noticiário passava ao fundo, em volume baixo, mas alto o suficiente para chamar sua atenção. Bom dia, Gotham. Aqui é Vic Vale, e você está assistindo a GNN, sua principal fonte de notícias matinais. Os olhos de Jason nem sequer se voltaram para a tela, até a próxima linha. Notícias de última hora vindas do Iceberg Lounge, onde o infame Oswald Cobblepot, conhecido pela maioria como o Pinguim, foi encontrado morto na noite passada no que as autoridades estão chamando de aparente suicídio. Ele ergueu os olhos, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Segundo a transmissão, Pinguim foi encontrado em sua suíte VIP por volta das 2h30 da manhã, com o corpo caído sobre a mesa, arma na mão e comprimidos espalhados por perto. A narrativa era perfeita. Impecável. A polícia de Gotham chegou tarde demais para questionar qualquer coisa. Até mesmo os seguranças no local testemunharam sobre sua depressão e comportamento errático após vender o camarote pela metade do valor. As imagens mostram faixas da polícia e carros fortes do IML, todos perfeitamente posicionados. Nenhuma menção ao nome Anderson. Nenhuma suspeita. Nenhuma pista. Jason soltou uma risadinha discreta e recostou-se no sofá, satisfeito. As notícias matinais de Gotham sempre rendiam um bom entretenimento quando você era quem escrevia as manchetes. Mas o relatório não foi concluído.
Em outras notícias, o caos se instaurou em um tribunal no centro da cidade na noite passada. Harvey Dent, também conhecido como Duas Caras, foi encontrado morto após um confronto violento e inexplicável. A expressão de Jason não mudou, mas seus olhos se estreitaram ligeiramente. O Departamento de Polícia de Gotham, GCPD, ainda está investigando o ataque. Nenhum suspeito foi identificado. No entanto, imagens e relatos de testemunhas descrevem os atacantes como uma pequena equipe coordenada. Alguns os chamam de vigilantes, outros de heróis. Uma coisa é certa: Gotham nunca os viu antes. Essa parte, pelo menos, estava correta. Os amaldiçoados ainda não haviam se revelado oficialmente. Ainda não. Então veio a verdadeira joia, a cereja do bolo. E, finalmente, hoje, às 13, a Prefeitura de Gotham apresentará oficialmente uma nova iniciativa de super-heróis patrocinada pelo governo. A equipe é supostamente financiada pelo filantropo Dominic Anderson. Jason sorriu ainda mais. Tudo estava se encaixando exatamente como planejado. Os vilões estavam morrendo. Territórios estavam caindo. E em breve, Gotham pertenceria aos Andersons. Por meio do poder. Por meio do controle. Através das sombras e da luz. Se você gostou desta história, confira minhas outras histórias. Lord of Chaos na DC. E Dragon Slayer na Marvel. E se você quiser ler mais ou simplesmente me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/reador ou você pode ter acesso a mais 3 capítulos ou a mais 7 capítulos, se quiser. Os Amaldiçoados, Sukuna em DC capítulo 14. A declaração. Se você gostou desta história, confira minhas outras histórias. Lord of Chaos na DC. E Dragon Slayer na Marvel. E se você quiser ler mais ou simplesmente me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/reador ou você pode ter acesso a mais 3 capítulos ou a mais 7 capítulos, se quiser. Na sala de espera, a televisão zumbia baixinho. Uma tela enorme de 70 polegadas estava fixada na parede. Poltronas macias alinhavam-se às paredes brancas e imaculadas do grande hall de Gotham, o tipo de lugar construído para parecer impecável para as câmeras, mas nunca verdadeiramente acolhedor. Jason estava esparramado na cadeira, pernas cruzadas, braços atrás da cabeça. À sua direita, Liveville estava sentada de cabeça para baixo em uma poltrona de veludo, girando uma faísca entre os dedos. Do outro lado da sala, Katana estava perto da janela, estoica como sempre, com os braços cruzados. Harley andava em círculos, murmurando algo sobre a cor do seu batom não combinar com a energia de sua redenção pública. O capuz vermelho estava encostado na parede do fundo, de braços cruzados, com uma cara de tédio absoluto. Você está assistindo a GNN ao vivo, disse a voz familiar de Vic Vale, no momento em que a transmissão mudou. O olhar de Jason desviou-se para a tela. Interrompemos nossa programação para uma atualização ao vivo da Prefeitura de Gotham, onde algo verdadeiramente sem precedentes está acontecendo. Há instantes, o governador de Gotham e vários representantes federais dos Estados Unidos realizaram uma coletiva de imprensa conjunta para anunciar oficialmente seu apoio a uma nova iniciativa municipal, e um nome está no centro de tudo: Dominic Anderson. A imagem cortou para cenas do governador de Gotham subindo os grandes degraus de mármore em frente à multidão e dezenas de flashes de câmeras. Ele estava ao lado de 2 representantes dos Estados Unidos e, bem no centro, Dominic Anderson, vestido com um elegante terno preto de 3 peças, gravata impecável e postura imponente. Durante anos, a família Wayne foi o símbolo da filantropia de elite e do progresso de Gotham, disse o governador, com voz clara e orgulhosa. Mas os tempos mudam. Hoje, reconhecemos formalmente a família Anderson não apenas como igual, mas, em muitos aspectos, superior em suas contribuições para a segurança, a economia e o futuro de Gotham. Essa frase fez Harley debochar e dizer: "Oh, Bruce não vai gostar dessa." Jason deu uma risadinha, com os olhos ainda fixos na tela. "Deixe-o remoer."
2. A proposta de Anderson foi analisada por agências municipais e federais, continuou o governador. E temos orgulho de anunciar sua aprovação. A partir de hoje, Gotham será protegida não apenas por sua polícia e vigilantes, mas também pela divisão de super-heróis oficialmente reconhecida, conhecida como Os Amaldiçoados. 4. O nome ecoou pelos alto-falantes como um trovão. Mesmo na sala de espera, a atmosfera mudou. Jason sentiu. Todos sentiram. Katana não hesitou, mas seu olhar se tornou mais penetrante. Liveville parou de soltar faíscas por um instante. Até o capuz vermelho ergueu uma sobrancelha. Harley sussurrou. Caramba, esse nome tem impacto. 7. De volta à tela, Dominic subiu ao pódio. Hoje, disse Dominic, com a voz poderosa ecoando pelo salão e por todas as telas de Gotham, marca um ponto de virada na história de Gotham. Uma cidade há muito assombrada pelo caos agora terá guardiões que sabem como combater a escuridão com a própria escuridão. Ele fez uma pausa, com o olhar firme, antes de se inclinar ligeiramente para a frente sobre o pódio. Eles serão nossa nova esperança. Por muito tempo, esta cidade dependeu de um cruzado solitário, um vigilante que ainda não apresentou resultados concretos. Criminosos ainda andam livremente entre nós. E quando são pegos, para onde são enviados? Para o asilo Arkham. Uma porta giratória para monstros, não para a justiça. A câmera mostrou a multidão, olhares nervosos, acenos solenes. Dominic continuou, inabalável. E pior, muitos desses criminosos manipularam o próprio sistema, escapando da justiça ao acusarem seus captores de brutalidade. Chamam isso de defesa com as próprias mãos. Um homem, de terno e capa, não pode salvar uma cidade. Ele se tornou um obstáculo, não uma solução. Suspiros de espanto. Repórteres cochichando. Dominic deu um leve sorriso, ele queria que eles reagissem. Ao contrário dele, os amaldiçoados trabalharão em conjunto com o governo. Quaisquer prisões que fizerem, quaisquer vilões que derrotarem, tudo será legal. Oficial. Reconhecido pelo sistema de justiça, não escondido nas sombras. A tela cortou para o banner gigante atrás dele, Os Amaldiçoados, em letras prateadas em negrito. Agora, declarou Dominic, com a voz erguida como um trovão, permitam-me apresentar a vocês o rosto desta nova era. O líder dos amaldiçoados. Meu próprio filho, Jason Lucas Anderson. As câmeras dispararam flashes como relâmpagos descontrolados. Do grande palco construído no coração da praça central de Gotham, Jason Lucas Anderson surgiu com elegância deliberada, vestindo um terno preto de corte impecável com detalhes em dourado escuro, e o brasão da família Anderson incrustado no botão de punho esquerdo. Atrás dele caminhavam 5 figuras, cada uma com presença própria. À sua direita, o capuz vermelho, o icônico capacete vermelho brilhava sob o sol, sua jaqueta balançando levemente a cada passo. Katana vinha atrás, calma e precisa, mascarada e estoica. Liveville seguia atrás, radiante em seu traje azul, a energia elétrica crepitando levemente em sua pele. E, finalmente, Arlequina, batom vermelho, sombra azul, cabelo preso em 2 tranças rosa chiclete e azul celeste, seu traje chamativo, sedutor e inegavelmente perigoso. 4. Ao chegarem ao centro do palco, Jason apertou a mão do governador, de vários representantes dos Estados Unidos e, finalmente, de seu próprio pai, Dominic Anderson. O aperto de mãos foi prolongado, os olhares se cruzando em uma convicção compartilhada. Então Jason avançou até o pódio. Ele esperou um instante, permitindo que a conversa se acalmasse. A multidão silenciou. O mundo assistiu. Senhoras e senhores, sua voz era grave e firme. Meu nome é Jason Lucas Anderson. Alguns de vocês podem me conhecer como um playboy, um festeiro. Um homem que não se importava com a família, com os negócios, com o heroísmo. Essa era a imagem que eu deixava o mundo acreditar. O papel que eu representava. Um murmúrio fraco percorreu a plateia. Mas esse papel não é mais necessário. A verdade. Sou um homem dotado de um poder extraordinário. Um poder que agora escolho usar, não por vaidade, não para o caos, mas para limpar Gotham da escória que a envenena.
2. Ele virou-se ligeiramente, gesticulando em direção às figuras atrás dele. Atrás de mim estão pessoas de quem vocês já ouviram falar. Vilões, dizem alguns. Criminosos, sussurram outros. Mas isso é passado. O que está aqui hoje não é uma reunião de criminosos, mas uma nova esperança. Ele deu um passo para o lado, apontando para a esquerda. À extrema esquerda, Arlene Quinzel, Arlequina. Antes conhecida como associada do Coringa. Uma ameaça caótica, diziam. Mas eis o que eles esquecem. Ela serviu ao governo 2 vezes, salvou o mundo como parte da Força Tarefa 10º, o Esquadrão Suicida. Ela conquistou sua liberdade. E agora, ela se junta a nós como uma heroína. Arlene mandou um beijo para as câmeras. Ao lado dela, Leslie Willis, Liv Vire. Metrópolis a pintou como vilã, mas a verdade é mais trágica. Antes uma podcaster que ousou falar a verdade sobre o Superman, ela se tornou outra pessoa após um acidente. Ela não conseguia controlar seus poderes, mas, em vez de ajudá-la, a chamaram de perigosa. Hoje, ela retoma sua história, e se torna o que o mundo lhe negou, uma verdadeira heroína. Liv Vire fez uma saudação irônica. A próxima é Katana. Seu nome é Tatsuya Mashiro. Viúva. Mãe que perdeu tudo para a vilania. E agora, uma mulher em busca de vingança. Não por raiva, mas por justiça. Ela caça o mal, não porque goste, mas porque alguém precisa fazê-lo. Katana assinou respeitosamente para a multidão. Jason fez uma pausa. Seu tom de voz tornou-se mais sombrio. E finalmente, Capuz Vermelho. Mas não apenas o Capuz Vermelho. Jason Todd. 3. O Capuz Vermelho removeu o capacete lentamente, revelando o rosto endurecido e cheio de cicatrizes por baixo. Gritos de espanto ecoaram pelo palco. Sussurros deram lugar a um silêncio atônito. O segundo Robin. Sequestrado e torturado pelo Coringa. E quando ele voltou, quando rastejou de volta do túmulo, o que o Batman fez? O olhar de Jason percorreu a multidão. Ele jogou o Coringa de volta em Arkham, de novo. Ignorou o estrago. Ignorou o garoto que sangrou por ele. O Capuz Vermelho luta não por reconhecimento, mas porque sabe o que significa sofrer e sobreviver. E agora, ele luta por Gotham, não na sombra do Batman, mas em sua própria luz. As telas atrás de Jason se iluminaram. 2 faces. Romance Onis, Máscara Negra. Harvey Dent, 2 caras. Quer provas? Quer resultados? Jason apontou para cima. Esses 2 comandavam o submundo de Gotham. Não mais. Acabamos com o reinado deles. Os homens deles foram presos. O poder deles foi retirado. E eles. A imagem mudou, Capuz Vermelho em pé sobre o cadáver de 2 caras. A máscara ensanguentada do Máscara Negra no chão. Eles foram condenados à morte há anos. A única razão pela qual ainda estão por aí é que o nosso sistema falhou em prendi-los a tempo de executar a pena. Nós corrigimos isso. Os repórteres gritavam perguntas. Jason levantou a mão para silenciá-los. Alguns dirão que é extremo. Mas o que é mais extremo? Deixar os monstros à solta. Deixá-los machucar seus filhos. Deixá-los escapar repetidamente. Não. Nós agimos. Nós limpamos. Removemos o câncer antes que ele se espalhe. Jason inclinou-se para a frente. Os amaldiçoados não estão aqui para substituir a Liga da Justiça. Não somos deuses mascarados de outro mundo. Somos pessoas reais. E a partir de hoje, com a aprovação deste governo, operaremos como uma força heróica legal. Heróis com autoridade. Justiça definitiva. Ele estendeu a mão para trás. Esta é a nossa cidade agora. Gotham pertence ao seu povo, não às aberrações que assombram suas noites. E eu prometo a vocês, os olhos de Jason brilhavam como uma chama silenciosa. A limpeza apenas começou. 10/ Se você gostou desta história, confira minhas outras histórias. Lord of Chaos na DC. E Dragon Slayer na Marvel.
E se você quiser ler mais ou simplesmente me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/reador ou você pode ter acesso a mais 3 capítulos ou a mais 7 capítulos, se quiser. Os Amaldiçoados, Sukuna em DC capítulo 15. Os Novos Salvadores de Gotham. Se você gostou desta história, confira minhas outras histórias. Lord of Chaos na DC. E Dragon Slayer na Marvel. E se você quiser ler mais ou simplesmente me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/reador ou você pode ter acesso a mais 3 capítulos ou a mais 7 capítulos, se quiser. Assim que Jason terminou a última frase de sua grande declaração, quando os aplausos começaram a aumentar, a atmosfera se quebrou. Bum 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 bum, a sinfonia da destruição ecoou pela Gotham Plaza como tambores de guerra. 4 viaturas policiais iluminaram o ar com chamas intensas, o calor repentino mergulhando a multidão reunida em um frenesi caótico de pânico e gritos. Em todas as telas da praça, no telão atrás de Jason, nas placas dos prédios, nas vans de notícias, aparecia uma tela verde piscando. E então vieram as risadas. Mecânico. Maníaco. Demasiado familiar. Um enorme ponto de interrogação verde brilhante tomou conta de todas as telas em Gotham. Ah, Gotham. Sentiram minha falta? Porque eu certamente senti a sua. Apareceu uma imagem distorcida de um homem com cabelo verde penteado para trás, vestindo um paletó verde esmeralda de gosto duvidoso e uma cartola ligeiramente inclinada para o lado. O Charada havia retornado. Ele segurava uma bengala dourada e a girava na mão enluvada enquanto abria um largo sorriso, os olhos brilhando com aquela inteligência caótica que rivalizava até mesmo com a do Batman. Aos pavões arrogantes que desfilam no palco, permitam-me estragar o seu desfile perfeito. A tela piscou. Um enigma começou a surgir, linha por linha, brilhando intensamente. Sou algo que se quebra, mas nunca cai, e quando caio, quebro todos vocês. Sou sombrio, mas trago luz, passo sem lutar, mas me resolvam rápido, ou seus policiais morrerão esta noite. O que sou eu? Como que para reforçar a ideia, outra explosão iluminou o canto mais distante da cidade. Desta vez, mais perto do Banco Federal de Gotham. Os repórteres já estavam se mobilizando para cobrir o que agora se tornará um ataque triplamente coordenado. Estamos recebendo informações agora. O Gotham Bank está sob ataque do que parece ser Bunny e seus mercenários. Dezenas de homens armados estão invadindo os cofres, reféns foram feitos. Últimas notícias. O crocodilo assassino foi avistado perto das Torres Anderson. Ele está destruindo a fundação como se fosse papel de seda. O Charada divulgou vários enigmas ameaçando explodir uma viatura policial a cada 10 minutos. Os enigmas permanecem sem solução. O Departamento de Polícia de Gotham City está chamando isso de situação de reféns terroristas em escala municipal. Os policiais começaram a dar ordens pelos rádios, as sirenes soaram enquanto a multidão era forçada a uma evacuação em massa, mas, no meio da tempestade, Jason Lucas Anderson permaneceu imóvel. Calma. Coletado. Ele deu uma risadinha. TCH. Nem esperaram as câmeras desligarem. Uns ansiosos. Ele se virou bruscamente, o casaco esvoaçando levemente enquanto encarava seu esquadrão. Sua voz, no entanto, ressoava com autoridade. Capuz vermelho. Jason Todd deu um passo à frente, já puxando o capacete de volta para cobrir o rosto. Você vai lidar com o Charada. Sozinho. Capuz vermelho inclinou a cabeça. Tenho permissão para usar força letal? Jason sorriu. Sinta-se à vontade para usar a criatividade. E já era hora. Todd girou seus 2 revólveres na mão enquanto desaparecia no caos. Jason se virou para o trio atrás dele. Livevire. Harley. Katana. Vocês estão indo para o banco de Gotham. Eliminem o Bunny de lá. Os olhos de Livevire brilharam. Vou fritar o cérebro dele, cheio de esteroides, até virar uma pasta proteica. Harley estalou os nós dos dedos e puxou um taco de beisebol listrado de vermelho de trás das costas.
Vou esmagá-lo como uma pinata na festa de aniversário do meu ex. Katana simplesmente desembainhou sua lâmina em silêncio. O sussurro sinistro das almas preencheu o ar. Vou gravar uma lição em sua carne. Jason assentiu com a cabeça. Então, seu olhar se voltou para o leste, na direção da fumaça distante que emanava do edifício Anderson. Ele ergueu o comunicador e acessou a frequência da linha policial. Aos oficiais que estiverem posicionados na Torre Anderson, recuem imediatamente. Eu mesmo lidarei com o crocodilo assassino. O policial do outro lado da linha hesitou. Senhor, aquela coisa é um monstro. O senhor não pode ir sozinho. A voz de Jason baixou uma oitava. Eu disse, recuem. Ele cortou a ração. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Chegou a hora de mostrar a esses malucos quem realmente manda em Gotham. E com isso, os amaldiçoados se moveram, espalhando-se pelo campo de batalha como sombras libertadas de uma jaula. A fachada do Gotham National Bank era um campo de batalha. Barreiras policiais destruídas jaziam espalhadas pela calçada como brinquedos descartados. A fumaça das explosões recentes pintava o céu de tons acinzentados. Testemunhas gritavam enquanto eram escoltadas para longe, e a polícia de Gotham City, já sobrecarregada, formava perímetros improvisados à distância. Das grossas portas de mármore rachadas do banco, passos estrondosos ecoavam como tambores de guerra. E então ele apareceu. Bunny. Com um porte descomunal, um gigante ambulante de músculos e fúria infundidos com veneno, com tubos pulsando ao longo de suas costas e ombros como serpentes. Atrás dele, quase 2 dúzias de seus homens, cada um conectado a um mesmo coquetel de aprimoramento, menos homens e mais monstros. Uma equipe menos preparada teria se desintegrado ao ver aquilo. Mas não os amaldiçoados. Liveville estalou os nós dos dedos, faíscas elétricas já dançando ao redor de suas pontas como vagalumes em alta velocidade. Seus lábios se curvaram em um sorriso que prometia o caos. Finalmente, alguma ação. Já estava ficando entediado assistindo a um monólogo do Jason. Harley Quinn balançou seu taco listrado sobre o ombro, soprando uma bolha de chiclete rosa brilhante. Idiotas musculosos com problemas paternos. Parece o tipo de sessão de terapia que eu gosto. Katana permaneceu ao lado deles em silêncio, com a mão repousando delicadamente no cabo da Soltaker. Seus olhos percorreram o campo com fria precisão. Sem medo. Sem hesitação. Os homens de Bunny rugiram, subindo os degraus como uma debandada. Mas antes mesmo de suas botas tocarem o concreto, zap! Liveville disparou para frente como um raio, seu corpo se transformando num borrão de pura eletricidade. Ela atingiu o primeiro grupo em cheio, arremessando 3 brutamontes bombados contra uma van da SWAT próxima com força suficiente para amassá-la. Próximo. Mais 2 avançaram contra ela, tentando flanqueá-la. Grande erro. Seus braços se iluminaram como uma onda azul ofuscante e ela ergueu ambas as palmas das mãos, golpe estático. 6 Um pulso de energia elétrica e rompeu em uma esfera perfeita, fritando seus sistemas nervosos no impacto. Eles se contorceravam e caíram no chão convulsionando, seus aprimoramentos em curto-circuito. Do outro lado do banco, Harley não foi nada discreto. Ela entrou correndo. Rindo. Gritando. Taco de beisebol na mão, loucura nos olhos. Um capanga avançou contra ela com um pé de cabra. Ela se abaixou, deslizou entre as pernas dele e o atingiu na virilha. Ele caiu com um guincho, mas ela não tinha terminado. O golpe seguinte o atingiu em cheio no rosto. Crack! Ele desabou como um boneco de pano. Oh! Esse aí vai precisar de um dentista. Mais 2 a cercaram. Um tinha um cachimbo, o outro uma pistola. Ela chutou o homem que empunhava o cano no joelho, girou e esmagou a mão do outro que segurava a arma, antes de golpeá-lo com o taco na têmpora. Bang bang, senhor cabeça dura. Enquanto isso, nas sombras, Katana se movia como a morte. Ela não correu. Ela não gritou. Ela não precisava. Ela fluiu. Sua lâmina cantava. No único movimento, ela se esquivou de um soco, inverteu a pegada e cortou os tendões do agressor antes mesmo que ele percebesse sua presença.
Outro ergueu o rifle, mas seus braços já estavam no chão. SHHKKK. Sua lâmina sussurrou através da carne e dos ossos. Ela se esgueirava entre as colunas, para os corredores laterais, abatendo um capanga após o outro, que caíam silenciosamente, sem nunca saber o que os atingiu. E então o trio final apareceu, cercando um grupo de reféns no cofre do banco. Katana desfocada. Um grito. 3 corpos caíram no chão. Vocês estão seguros agora, sussurrou ela aos reféns, que assentiram com a cabeça, tremendo. As meninas se reagruparam, mas então uma árvore sob seus pés tremeu. Uma sombra imensa pairava na entrada do cofre, cada passo como uma batida de tambor anunciando a desgraça. Bunny emergiu pela porta desmoronada, tubos repletos de veneno, o peito arfando com poder. Ele estalou o pescoço enquanto encarava as 3 mulheres à sua frente. 3 palhaços acham que podem derrubar o rei? Rosnou ele, com a voz grave e trovejante. Liveville estreitou os olhos, relâmpagos faiscando em seus braços. Ah, ótimo! Ele também fala como um lutador. Um Arley girou seu taco preguiçosamente, com os olhos brilhando. Você não é o primeiro pedaço de carne bombado que eu enterro, querido. Katana não disse nada. Sua mão deslizou até o cabo da Soultaker, seus olhos fixos um no outro. Então Bunny atacou. Sua velocidade não correspondia ao seu tamanho. Liveville reagiu primeiro, enviando uma descarga elétrica direto para o peito dele. O impacto chamuscou suas roupas e o fez cambalear, mas ele não parou. Com um rugido furioso, ele avançou e se chocou contra ela, ombro a ombro. Liveville voou pela sala como uma boneca de pano, chocando-se contra uma coluna que rachou com o impacto. Ela gemeu, deslizando até o chão, atordoada. Um a menos, resmungou Bunny. Arley foi a próxima, avançando rapidamente com o taco de beisebol erguido e gritando. Sai de cima do meu amigo, seu lutador fedido. Ela desferiu um golpe forte. Bunny apanhou o taco no meio do movimento. Com um movimento rápido do pulso, ele arremessou Arley pelo ar. Ela caiu sobre uma mesa de roleta e aterrissou com um suspiro, sem fôlego, mas ainda consciente. 3-2 a menos, Bunny sorriu com desdém. Mas Katana já estava atrás dele. Sua lâmina cortou o ar num sussurro, cortando um dos tubos de veneno em suas costas. Um fluido verde jorrou, espirrando no chão como ácido. Você se move rápido para uma fera, ela murmurou. Bunny rugiu e girou, desferindo um golpe com seu braço enorme. Katana desviou, mas não rápido o suficiente, o antebraço dele atingiu suas costelas, arremessando-a contra uma parede. O impacto deixou uma cratera profunda, e ela tossiu sangue. Ele ficou ali parado, vitorioso por um instante, imponente sobre todos eles. Você achou que isso era uma brincadeira, disse ele, respirando com dificuldade. Já quebrei guerreiros mais fortes. Vou quebrar você também. Liveville se levantou lentamente, seus olhos faiscando de fúria. Arley se arrastou para fora dos destroços, mancando, mas viva, com os olhos arregalados. Katana estava de pé, com sangue escorrendo de seus lábios, a espada reluzindo. Ah, não mesmo, rosnou Liveville. Segunda rodada, seu idiota. Ela liberou uma explosão de energia estrondosa, desta vez amplificada, concentrada em uma única rajada que atingiu Bunny em cheio no rosto. Seu grito foi monstruoso enquanto sua pele queimava e sua visão ficava branca. Katana avançou com velocidade estonteante, cortando os tubos de veneno restantes em suas costas. Cada um deles sibilava e estourava, enfraquecendo seu corpo a cada segundo. Você está perdendo a sua vantagem, ela sussurrou. Bunny, agora em pânico, desferiu um golpe descontrolado, mas Katana rolou sob o impacto. Então, rachadura. O taco de beisebol de Arley atingiu o joelho dele de lado. Bunny gritou, cambaleando. O treino de pernas é importante, seu bobo. Ela gritou. Ele tentou se manter ereto, mas suas forças estavam se esvaindo, seu corpo tremendo pela falta de veneno, os nervos fritos pela eletricidade de Liveville. Ele avançou contra Katana, cego pela raiva. Katana interceptou o ataque com um passo lateral e desferiu um golpe com sua lâmina, decepando seu braço direito na altura do cotovelo.
Ele gritou de agonia, caindo de joelhos. ZZZZZT. Os raios de Liveville o envolveram novamente. Desta vez, ela não se conteve. Cada nervo do seu corpo pegou fogo. Ele se contorceu violentamente. E Arley caminhou para a frente, com o taco de beisebol pendurado no ombro, saltitando como se estivesse indo para uma loja de doces. Eu te disse que ia esmagar seus miolos, não disse? Ela acabou bang o taco, estalou contra seu crânio, 2 bang mais um sucesso. Bang um terceiro. Bunny caiu no chão, com sangue se acumulando sob ele. Seu corpo se contraiu, e então ficou imóvel. As garotas estavam de pé sobre o titã caído. Ofegante. Sangrento. Vitorioso. Liveville enxugou o suor da testa e deu um sorriso irônico. Fúria de esteroides frita. Deliciosa. Katana embainhou sua lâmina sem dizer uma palavra. Arley olhou para Bunny e bufou. Jason vai adorar isso. Se você gostou desta história, confira minhas outras histórias. Lord of Chaos na DC. E Dragon Slayer na Marvel. E se você quiser ler mais ou simplesmente me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/reador ou você pode ter acesso a mais 3 capítulos ou a mais 7 capítulos, se quiser. Os Amaldiçoados, Sukuna em DC capítulo 16. O Enigma do Capuz Vermelho. Se você gostou desta história, confira minhas outras histórias. Lord of Chaos na DC. E Dragon Slayer na Marvel. E se você quiser ler mais ou simplesmente me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/reador ou você pode ter acesso a mais 3 capítulos ou a mais 7 capítulos, se quiser. As ruas de Gotham ecoavam com caos. Sirenes da polícia, gritos de pânico e os restos fumegantes de 4 viaturas destruídas. Mas o Capuz Vermelho não hesitou. Sentado em sua motocicleta carmesim, ele encarava o enorme ponto de interrogação holográfico girando acima de um dos arranha-céus em ruínas de Gotham. Um a menos, murmurou ele. Que não chegue a 5. Ele pegou seu comunicador. A voz de Nia crepitou pelo rádio. Deciframos o enigma que o Charada transmitiu. Quer saber? Bata em mim. Nia leu. Estou diante de você todos os dias, refletindo verdades que você esconde. Você vê meu rosto, mas eu permaneço imóvel. Conhecer minha profundidade exige habilidade. Capuz Vermelho bufou. Espelho. A resposta é um espelho. Eu não sou idiota, Eddie. Dito isso, ele acelerou o motor e seguiu em direção ao provável esconderijo do Charada, uma fábrica de espelhos abandonada no centro da cidade. O Capuz Vermelho entrou sorrateiramente por um túnel de manutenção, caminhando silenciosamente sobre uma fina camada de água. Uma armadilha de espinhos surgiu da parede, clang. Mas ele se abaixou rapidamente para passar por baixo dela. Amadores, murmurou ele, abrindo a porta ao lado com um chute. 3 metralhadoras automáticas desceram do teto. Capuz Vermelho mergulhou, deslizando pelo chão molhado, com suas pistolas gêmeas em chamas. Faíscas voaram quando ele atirou nos canos das torretas em pleno movimento, desativando as 3 antes que pudessem rastreá-lo novamente. Ainda dançando com seus brinquedos, Charada. Ele entrou no corredor seguinte, para então se depararem com 10 mercenários armados até os dentes. Antes que pudessem gritar, o primeiro levou um tiro no olho. Jason saltou do muro, chutou outro no queixo, desarmando no ar. Aterrissou atrás de um terceiro, quebrou-lhe o pescoço e usou o próprio corpo como escudo humano enquanto atirava em mais 2 por cima do ombro. Um cacetete surgiu do nada, atingindo um dos capangas na cabeça. Ele caiu. Jason se virou. Até que enfim. Robin. Tim Drake. Vestido de verde e vermelho, já com cara de poucos amigos. De nada. Você não ia guardar nada para mim. Não sabia que o Batman ainda estava recrutando. É mesmo. E eu não sabia que cadáveres ainda podiam falar. Muito fofo, substituto. Um disco de choque caiu entre eles, soltando faíscas. Bárbara desceu de cima, limpando as mãos enluvadas. Batgiro. Meninos. Podemos nos comportar bem por 5 minutos.
Jason girou a pistola e a guardou no coldre, ainda com um sorriso irônico por baixo do capacete. Não sabia que os Batkids ainda faziam os recados para ele. Você já deveria ter se formado, Babs. Bárbara ignorou a provocação. Estamos aqui para ajudar. Nem você deveria enfrentar o Charada sozinho. É engraçado. Tenho me virado bem sem hora para dormir e sem capuz na cabeça. Robin deu um passo à frente. Você acha que só porque o Batman não te salvou, ele te abandonou? O tom de voz de Jason tornou-se gélido. Ele me abandonou. Deixou o Coringa me matar. Você acha que ele não poderia ter feito mais? Ele me substituiu num piscar de olhos. Esse é você, não é? O substituto. Como se sente? Tim cerrou os punhos. Pelo menos eu não me transformei em um psicopata. Não, disse Jason, passando por ele. Você ainda é jovem. Dê tempo ao tempo. Antes que a situação piorasse, Bárbara colocou a mão no peito de Tim. Jason, Bruce não sabia. Pensamos que você estava morto. Jason fez uma pausa. Por um instante, o silêncio pairou entre eles. Então, uma gargalhada estrondosa ecoou pelos corredores. A voz do Charada. Ah, drama familiar. Adoro essa parte. O trio entrou em uma câmara enorme. 3 portas. 3 telas. 3 caminhos. Acima deles, uma projeção do Charada. 3 caminhos. 3 mentes. Cada uma com seu próprio desafio delicioso. Um teste de inteligência, um teste de determinação e um teste de dor. Jason deu um passo à frente. Qual delas leva a sua carinha presunçosa? Ah, capuz vermelho. Meu Coringa. Você fica com a porta número 3. Destruição e caos, que apropriado. Ele se virou para os outros. Saiam do meu caminho. Robin rosnou. Você só vai estragar tudo. Talvez. Mas vou garantir que um número de mortos vale a pena. O corredor o recebeu com grades de laser. Alarmes. Jason nem sequer hesitou. Ele pegou 2 granadas de fumaça, rolou-as para frente e avançou de cabeça. A fumaça engoliu os lasers em segundos. Ele deslizou por baixo de um, pulou por cima de outro, destruiu a câmera do teto e rolou para um corredor lateral. Uma parede começou a desabar. Ele atirou nos pilares. A estrutura desabou prematuramente, atingindo várias armadilhas em seu interior. O Charada estava à espera, batendo a bengala no chão, com um sorriso diabólico no rosto. Eu esperava que fosse você. De verdade. O selvagem. O cão raivoso do morcego. Jason ergueu a arma. Chega de brincadeiras. Ah, não seja tão dramático, disse o Charada, rindo. Essa ideia nem foi minha. Foi dele. Jason fez uma pausa. Alessandro Anderson. O quê? Ah, sim. Ele pagou por tudo isso. As bombas. Bunny. Croc. El. Tudo não passou de um espetáculo. Ele precisava do caos para que seu irmão pudesse ascender. Você é apenas o encobridor. A mente de Jason voltou ao passado. Sinta-se à vontade para usar a criatividade. O maxilar de Jason se contraiu. Ele baixou a arma por um instante. O Charada relaxou. Viu? Eu sabia que você era razoável. Podemos sair daqui, Bunny. O disparo ecoou alto na câmara. As palavras do Charada morreram em sua garganta. Ele caiu para trás. Sua cabeça explodiu, atravessada por uma explosão. O capuz vermelho guardou a arma, o cano ainda quente encaixando-se suavemente no lugar. Sua bota empurrou o cadáver do Charada para o lado enquanto ele ativava seu comunicador. Então foi por isso que você me mandou, seja criativo, né? Você queria que eu resolvesse o problema. A meio caminho de Gotham, Jason Lucas Anderson saiu de um elegante carro preto, com as mangas arregaçadas até a metade, enquanto caminhava em direção à entrada principal do prédio recém-ocupado por sua família. Dezenas de policiais estavam no perímetro, armas em punho, olhos fixos nos andares inferiores destruídos, onde Crocodilo havia desaparecido horas antes. O ar estava tenso, carregado com o cheiro do medo. Jason ajustou as algemas, um pequeno sorriso irônico surgindo em seus lábios enquanto respondia calmamente. Sim.
Não me entenda mal, Livevire, Arley, Katana, elas dariam conta do recado. Mas você é eficiente, inteligente, precisa. Ele fez uma pausa e acrescentou, com um tom de divertimento discreto. Além disso, achei que você merecia uma reunião de família. Um breve silêncio. Você também sabia disso. A voz do capuz vermelho era baixa, carregada de uma mistura de raiva e cansaço. Jason continuou andando, desviando do bloqueio policial como se fosse o dono do lugar. Eu sei muitas coisas, Jason. Como, por exemplo, que a única razão pela qual Croc não atacou aqueles policiais lá fora, é porque o Batman educadamente pediu para ele esperar. Capuz Vermelho deu uma risada amarga. Morcegos e Crocs, hein? O que isso faz de você? Jason parou pouco antes da fachada rachada do prédio. A luz do sol brilhava em seu relógio enquanto ele olhava para frente, os olhos aguçados já ardendo de expectativa. Ele sorriu. Acho que gosto de ser um espírito amaldiçoado. A ligação caiu. Jason tocou novamente no fone de ouvido. Nia. Ainda temos acesso às câmeras aqui dentro? Sim, senhor. Ótimo. Certifique-se de gravar. Quero que o mundo veja em primeira mão o verdadeiro poder, de Jason Anderson. Se você gostou desta história, confira minhas outras histórias. Lord of Chaos na DC. E Dragon Slayer na Marvel. E se você quiser ler mais ou simplesmente me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/reador ou você pode ter acesso a mais 3 capítulos ou a mais 7 capítulos, se quiser. Os Amaldiçoados, Sukuna em DC capítulo 17. O verdadeiro medo. Se você gostou desta história, confira minhas outras histórias. Lord of Chaos na DC. E Dragon Slayer na Marvel. E se você quiser ler mais ou simplesmente me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/reador ou você pode ter acesso a mais 3 capítulos ou a mais 7 capítulos, se quiser. Jason Anderson entrou no saguão principal do prédio que acabara de conquistar para sua família e se deparou com o caos. O piso de mármore estava rachado, chamuscado e manchado de sangue. Corpos jaziam espalhados, alguns inconscientes, outros imóveis demais. Guardas uniformizados, alguns homens conhecidos da família Anderson, todos claramente apanhados no inferno que rompeu sob seus pés. E bem no centro do saguão, onde antes havia uma fonte imponente, agora se abria um enorme buraco. Bordas de concreto irregulares circundavam a estrutura, o chão rasgado como papel sob a fúria de um titã. Jason encarou a destruição com um olhar frio, depois girou os ombros calmamente. Caramba, espero que eles também tenham câmeras lá embaixo. Ele saltou para dentro. A queda foi mais longa do que o esperado. Ele aterrissou com um baque surdo, as botas rangendo contra o cascalho, poeira e cinzas rodopiando no brilho tênue das luzes bruxuleantes. Ele estava em um lugar que só poderia ser descrito como uma relíquia subterrânea há muito esquecida, uma estação de metrô abandonada, enterrada sob as veias da cidade. Trilhos enferrujados cortavam o chão, e placas antigas, com frontes desbotadas da época da guerra, sussurravam sobre uma era muito passada. Jason caminhou para frente, cada passo ecoando na escuridão. E então ele ouviu o choque de titãs. Rosnados. Grunhidos. O estalo seco de ossos contra armaduras. Explosões sonoras de punhos golpeando concreto. Ele dobrou a última esquina e os encontrou. Duas figuras travam um combate brutal no centro da estação. Um deles era uma fera. Crocodilo assassino, músculos salientes, presas pingando, a pele revestida como pedra escamosa. A criatura rosnou, golpeando o chão com os punhos com força suficiente para sacudir a ferrugem das vigas de aço acima. O outro? Um homem. Mas não um homem qualquer. Uma capa. O capuz. O ícone. Batman. Ele lutava com precisão cirúrgica, dançando entre a morte e a devastação. Bombas de fumaça irrompiam de seu cinto, cobrindo a área com um véu nebuloso. Um batarangue certeiro atingiu o olho de Croc, fazendo o monstro rugir de fúria.
Batman deslizou por baixo do braço da fera, plantou uma mina em suas costas e saltou sobre uma viga quebrada no exato momento em que a explosão desestabilizou o monstro. Mas Croc não ia desistir. Ele bateu com a cauda numa coluna próxima, quase derrubando a estrutura. Batman usou seu gancho para escapar do desabamento, mas mesmo em movimento, ele parecia cansado. Mais lento. Ferido. Jason deu um sorriso irônico enquanto se encostava em um poste enferrujado, com os braços cruzados. Olá, rapazes, sua voz ecoou pela câmara. Parece que vocês estão se divertindo bastante. Uma pena, por mais que eu goste de ver um morcego lutando com um crocodilo, acho que é hora de acabarmos com o caos, certo? Batman pousou silenciosamente, com a capa esvoaçando enquanto se virava para encará-lo. Jason Anderson. Jason assinou levemente com a cabeça, claramente se divertindo. O único e inigualável. Do outro lado dos trilhos, Crocodilo Assassino rosnou, com os olhos vermelhos e selvagens. Olha só quem apareceu, rosnou ele. Carne fresca. Ouvi dizer que você quer bancar o herói, o gigante estalou os nós dos dedos. Eu topo, riquinho. Jason sorriu, calmo como sempre, enquanto a enorme fera avançava contra ele. Crocodilo avançou com a fúria de um monstro descontrolado. Mas naquele exato momento, uma energia estranha envolveu os braços de Jason, uma aura azul profunda e rodopiante que cintilava como fogo debaixo d'água. Ela dançou sobre suas mãos, estalando o ar como estática. Então isso é energia amaldiçoada, murmurou Jason para si mesmo, maravilhado com a nova sensação. Os punhos monstruosos de Croc avançaram, 2 martelos feitos para esmagar um homem com um único golpe. Mas, no instante em que estavam prestes a atingir o alvo, as mãos de Jason se ergueram rapidamente. Bum! O estrondo ecoou pelo túnel subterrâneo e Croc congelou. Seus olhos se arregalaram em descrença. Você? Jason deu um sorriso irônico. Chocados, e? Acho que não sou tão presa fácil assim, afinal. Você está morto. Rugiu Croc, salivando enquanto jogava a cabeça para trás e avançava com as mandíbulas escancaradas, com o objetivo de arrancar o crânio de Jason. Mas no momento em que suas presas se aproximaram, curvar. A única palavra que se destacava era calma, fria. Uma fração de segundo depois, metade da boca de Croc estava cortada, o sangue jorrando do corte limpo e preciso que atravessava sua bochecha. A dor o fez cambalear para trás com um uivo, agarrando o maxilar desfigurado. Jason suspirou, examinando a própria mão. Que pena, parece que Cleave não está tão forte quanto deveria. Deve ser porque ainda me falta energia amaldiçoada. Seus olhos se estreitaram. No entanto, tenho outra maneira de matar esse lagarto gigante. Ele caminhou para frente com passos calculados, como um caçador se aproximando da presa. O que você fez comigo? Seu monstro! Berrou Croc, com a voz rouca devido à mandíbula machucada. Eu. Por favor, você já se viu no espelho? Talvez você não tenha um, respondeu Jason com um sorriso perverso. Ele ergueu a mão mais uma vez. Curvar. Dessa vez, a energia curvou-se para baixo, atravessando as pernas de Croc, bem no tendão de Aquiles. O monstro gritou de agonia ao cair no chão, incapaz de se levantar. Ah! O que você fez? Jason nem sequer se mexeu. Atrás dele, Batman finalmente falou, com a voz tensa e rouca. Já chega! Gritou o Cavaleiro das Trevas, dando um passo à frente. Acabou. Você venceu. Jason inclinou a cabeça. É mesmo? E então veio outro corte. Curvar. O braço de Croc ficou mole, quase decepado. Sangue espirrou no chão. Ah! Pare! Pare! Eu desisto. Por favor, não me matem. Batman cerrou os punhos. Você não ficará satisfeito até matar todos os seus inimigos. Você estava lá hoje, falando sobre purificar Gotham, e aqui está você. Um monstro, assim como aqueles que você diz odiar. Sua voz embargou de paixão. Sangue é tudo o que te importa. Os olhos de Jason se estreitaram. Ah, e?
Que belo discurso, mas que tal usar esse tom, tentar dizer essas mesmas palavras justas, para as famílias dos homens que morreram lá em cima? Para a esposa do funcionário de escritório que teve a cabeça esmagada contra o chão com tanta força que o crânio afundou? Você acha que elas querem que ele seja preso? Você acha que elas vão dormir em paz sabendo que essa criatura está trancada em uma cela da qual inevitavelmente escapará? Jason deu um passo à frente, sua voz se elevando em fúria. A esposa dele nunca mais o verá. O filho dele nunca mais verá o pai vivo. Porque esse monstro foi deixado à solta. E eu que tenho que ser boazinha. Ter misericórdia. Que audácia a sua de me dizer essas coisas. Batman não recuou. Você acha que eu não sei disso? Você acha que eu não pensei em cada uma dessas mortes? Você acha que eu não senti raiva, tristeza, culpa? Sua voz embargou de dor. Você sabe quantas vezes eu quase quebrei minha única regra? Sabe o quão perto eu cheguei de matar um deles? De acabar com tudo isso? Mas eu não sei. Porque alguém precisa acreditar. Alguém precisa controlar a raiva. Por esta cidade. Pelo povo. Porque, ao contrário de você, eu sou daqui. E acredito que Gotham ainda pode ser salva. Batman apontou para ele. Você está começando uma guerra. O semblante de Jason suavizou-se, apenas um pouco. E, você tem um bom coração. Eu admiro isso, de verdade. Você acha que esta cidade pode ser consertada, salva? Ele inclinou a cabeça. Eu também acho. Jason olhou para trás, para um monstro sangrando e chorando. Mas não essa escória. Não, alguns deles não podem ser salvos. Alguns deles têm que morrer. Como exemplos. Sua voz ficou mais grave. Você queria incutir medo nos corações dos criminosos, mas tudo o que fez foi desafiá-los. Fazê-los se superar. Torná-los mais ousados. Medo verdadeiro. Ele ergueu a mão, e, do nada, ela se formou. Uma arma ancestral. Distorcido. Amaldiçoado. Irradiando poder bruto e mortal. Kamutoki, o Vajra. Uma das ferramentas sagradas amaldiçoadas de Sukuna. Jason apontou a arma para Croc, e relâmpagos se acumularam nos céus. O medo surge quando eles sabem que a morte é real. Quando entendem que suas ações podem lhes trazer o fim. Raios irromperam. Estalou. Não! Gritou Batman. Uma coluna de eletricidade desabou, atingindo o corpo de Killer Croc com uma força divina. 3 A fera gritou. 2 E gritou. Até que não restasse mais carne para gritar. Apenas ossos carbonizados. Carvão. Cinzas. Jason baixou o Vajra e se afastou, seus passos ecoando pela estação enquanto ele ascendia de volta ao mundo acima. Um atrás dele, Batman caiu de joelhos, respirando com dificuldade, ensanguentado e exausto. Mas mais do que isso, ele estava destruído. Pela primeira vez em anos, Bruce Wayne não sabia o que fazer. Deveria ele se opor a Jason? Lutar contra esse novo poder em ascensão, sancionado pelo governo? Arriscar a liga? Arriscar tudo? Ou, será que ele deveria simplesmente aceitar a realidade? Talvez o espírito amaldiçoado daquele homem já tivesse vencido. Se você gostou desta história, confira minhas outras histórias. Lord of Chaos na DC. E Dragon Slayer na Marvel. E se você quiser ler mais ou simplesmente me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/reador ou você pode ter acesso a mais 3 capítulos ou a mais 7 capítulos, se quiser. Os Amaldiçoados, Sukuna em DC capítulo 18. Corrupção e Verdade. Se você gostou desta história, confira minhas outras histórias. Lord of Chaos na DC. E Dragon Slayer na Marvel. E se você quiser ler mais ou simplesmente me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/reador ou você pode ter acesso a mais 3 capítulos ou a mais 7 capítulos, se quiser. A cidade não dormiu naquela noite. A mídia repercutiu como um incêndio descontrolado. Todas as telas de Gotham, todos os cantos de Metrópolis, até mesmo na internet global, estampavam as mesmas palavras.
A era dos amaldiçoados começa. Uma âncora de notícias confiante, com um sorriso perfeito, encarou a câmera, sua voz ecoando por uma redação bem iluminada. Boa noite, Gotham e mundo. Hoje marca o nascimento de uma nova força na luta contra o mal. A recém-formada equipe de super-heróis sancionada pelo governo, os Amaldiçoados, fez uma estreia devastadora e pública. A tela atrás dela mudou, exibindo uma colagem do caos de antes. Confrontos explosivos, relâmpagos, os restos carbonizados de Croc e o cadáver retorcido de Bunny cercado por escombros. Segundo informações confirmadas, 4 dos criminosos mais infames de Gotham foram mortos em menos de 12 horas. Charada, Duas Caras, Crocodilo e Bunny, todos eliminados. Ela tocou no fone de ouvido. Fontes do governo confirmam que todos os 4, incluindo o Máscara Negra, que morreu há uma semana pelas mãos de Jason Anderson, estavam em uma lista secreta de alvos, com aprovação prévia para eliminação imediata sob protocolo de combate letal. Embora a lista em si permaneça lacrada, o Departamento de Justiça divulgou uma breve declaração. A tela mudou para uma gravação de um porta-voz do governo em um pódio. Esses indivíduos não eram vítimas. Eram monstros cujos crimes repetidos já lhes haviam rendido penas de morte em âmbito federal. Os amaldiçoados não são justiceiros desonestos. São uma solução direcionada para uma cidade afogada em criminosos reincidentes e impasses políticos. De volta ao estúdio. Embora o apoio público à equipe esteja crescendo rapidamente, críticas surgiram tanto de organizações de direitos humanos nacionais quanto internacionais. A tela se dividiu em vídeos de ativistas protestando em frente a prédios do governo. Muitos argumentam que executar criminosos sem julgamento, mesmo aqueles condenados à morte, é uma violação do devido processo legal e que isso cria um precedente assustador para execuções sancionadas pelo Estado. O apresentador ficou sério. Em uma resposta surpreendente, as autoridades afirmam que a estrutura legal para os amaldiçoados inclui autorização pré-determinada para matar, respaldada por ordens judiciais sigilosas e aprovação do Congresso. O que, para muitos, levanta mais perguntas do que respostas. A cena cortou para uma tela especial de entrevista. Lucius Fox estava sentado em uma elegante cadeira preta. O logotipo da Vine Enterprises brilhava fracamente atrás dele. Estou desapontado. Profundamente, disse ele, ajustando os óculos. A família Anderson sempre foi conhecida por seu poder e ambição. Mas trilhar esse caminho, essa cruzada brutal e impiedosa, e ainda por cima considerá-la justiça, não é apenas falta de visão. É desumano. Ele se inclinou para a frente. Gotham sempre caminhou por uma linha tênue. Quando cruzamos essa linha, quando matar se torna a nossa opção preferida, perdemos algo muito mais perigoso do que criminosos. Perdemos a alma da nossa cidade. 14 De volta à âncora. Embora as palavras de Fox tenham repercutido, outros acreditam que esta é a única maneira de Gotham sobreviver. A família Anderson ainda não divulgou uma resposta oficial, embora rumores sugiram que Dominic Anderson não tem intenção de diminuir o ritmo de suas operações. A cena final mostrava Jason Anderson em um pódio de imprensa, ladeado por Harley, Livevire, capuz vermelho e katana, rostos que antes inspiravam medo, agora inspirando algo completamente diferente. Admiração. Medo. Lealdade. Ódio. Então, clique. A TV desligou. No silêncio que se seguiu, apenas uma pessoa se levantou. Super-Homem. Com os braços cruzados e o olhar firme como aço, a Liga da Justiça permanecia sentada atrás dele. Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Aquaman, Caçador de Marte e Flash. Ele se virou para eles, com a voz calma, porém grave. Não podemos deixar que eles saiam impunes. Como Liga da Justiça, devemos usar nossa influência para pressionar o governo a dissolver esse grupo. O que eles fizeram não é heroísmo, é uma declaração de guerra. Se isso continuar, as pessoas começarão a pegar em armas, acreditando que têm o direito de matar em nome da justiça. Isso não pode acontecer. Al inclinou-se para a frente, com incredulidade estampada no rosto. Como é que isso foi aprovado? O governo sancionou isso.
Desde quando permitimos que execuções em via pública se tornem política federal? Os olhos de Diana se estreitaram, pensativos como sempre. São os Andersons. O alcance deles é vasto, não é verdade, Bruce? Bruce não respondeu de imediato. Permaneceu sentado, em silêncio, com os olhos fixos no centro da mesa, calculistas e pensativos. Sim. Muito provavelmente. Barry piscou, confuso. Você está me dizendo que uma única família foi capaz de influenciar o governo dessa maneira? Não por causa do dinheiro deles. Nem do poder deles, disse Bruce finalmente, com a voz baixa e sombria. Mas sim por causa da inteligência deles. Ele pressionou um botão no painel de controle à sua frente. O visor holográfico acima deles ganhou vida, exibindo imagens de uma sessão do Congresso. A votação que deu origem aos amaldiçoados. Esta imagem é do dia em que tudo aconteceu. Aquele homem, a imagem dá um zoom em um senador idoso de cabelos brancos, é Henry Darren White, presidente do Senado. Ele e um pequeno grupo aprovaram a proposta. A ideia: usar Gotham como cidade teste. Um ano. Ao final desse período, o Congresso votará novamente se os amaldiçoados devem operar em nível nacional. Os números da votação apareceram em vermelho, verde e em negrito. 72 a favor. 24 contra. 4 abstenções. Bruce continuou. Essa votação aconteceu de repente. Abruptamente. Quase não houve tempo para análise ou discussão. E o motivo é simples: chantagem. Clark bateu com o punho na mesa. Chantagem. Até mesmo a expressão de Diana se transformou em choque. O silêncio tomou conta da sala. Eu reuni minhas próprias provas, disse Bruce. E suspeito que Dominic Anderson tenha feito o mesmo. Foi assim que ele os encurralou. Gravações ocultas, rastros digitais, arquivos repletos de os recônditos mais obscuros da vida desses homens. Crimes sexuais, corrupção, negócios ilícitos. Provas fortes o suficiente para arruiná-los a todos. Então, quando ele os procurou com a oferta de entregar Gotham, sob total pretexto legal, eles viram isso como o menor dos males. Então vamos expor tudo, disse Diana com firmeza. Vamos revelar a verdade ao mundo e provar que os amaldiçoados não têm legitimidade. Clark assentiu com a cabeça. Exatamente. Tornamos isso público. Mostramos ao mundo como essa família realmente é, mas Bruce não compartilhava da mesma determinação. Em vez disso, balançou a cabeça lentamente. Fazer isso seria um erro. Um erro fatal. Se esses arquivos forem vazados, por nós ou pelos Andersons, corremos o risco de muito mais do que um escândalo. Corremos o risco de tumultos. Colapso. Guerra civil. Dominic não usou as provas publicamente porque elas são seu escudo e sua arma. Não apenas contra o Congresso, mas contra nós também. Barry franziu a testa. O que você está dizendo? Que devemos simplesmente aceitar isso? Deixar o governo ser manipulado por uma família? Não, disse Bruce categoricamente. Mas não pense neles como uma família mafiosa. Pense neles como a Luthor Corp, ricos, poderosos, com ficha limpa e totalmente intocáveis. Qualquer coisa que fizermos agora, leva ao caos. E além disso, há outro motivo pelo qual hesito em agir. Essa frase deixou o ambiente gelado. Vindo de Bruce, hesitação era rara. Medo? Inédito. Clark se virou para ele. Você acha que Jason é tão poderoso assim? Não é a força dele que me preocupa, respondeu Bruce. Embora sim, derrotá-lo junto com os amaldiçoados exigiria o esforço de todos nós. Não é a luta que me assusta, mas sim o que ele sabe. Todos se inclinaram para a frente. Diana perguntou: o que ele sabe? Bruce expirou lentamente. Há uma semana, confrontei Jason. Foi uma verdadeira briga. E durante ela, ele revelou algo. A sala mergulhou em completo silêncio. Ele pronunciou nomes, nossos nomes. Clark. Bruce. Barry. Diana. Ele sabe quem somos. Ele ameaçou divulgar essa informação publicamente se algo lhe acontecesse. Foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Clark estreitou os olhos.
Barry enrijeceu. Diana manteve a compostura, mas estava visivelmente abalada. Ele sabe quem somos, disse Bruce. Ele conhece nossas famílias, nossas casas, tudo. Até mesmo aqueles como John e Arthur, que tinham menos laços, ficaram em silêncio. Mas e quanto aos outros? Isso não foi apenas uma ameaça. Era guerra. Guerra vinda das sombras. E agora mesmo, Jason Anderson estava vencendo. 9. Se você gostou desta história, confira minhas outras histórias. Lord of Chaos na DC. E Dragon Slayer na Marvel. E se você quiser ler mais ou simplesmente me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/reador ou você pode ter acesso a mais 3 capítulos ou a mais 7 capítulos, se quiser. Os Amaldiçoados, Sukuna em DC capítulo 19. Energia amaldiçoada. Se você gostou desta história, confira minhas outras histórias. Lord of Chaos na DC. E Dragon Slayer na Marvel. E se você quiser ler mais ou simplesmente me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/reador ou você pode ter acesso a mais 3 capítulos ou a mais 7 capítulos, se quiser. Dentro da Torre do Relógio, agora renascida como a sede oficial dos Amaldiçoados, o ar estava carregado de propósito. Construída e equipada pela família Anderson, era mais do que apenas uma base. Tinha tudo. Um centro de treinamento de ponta, salas de briefing de missões, centros de comando estratégico e até mesmo uma área de lazer com dormitórios personalizados para cada membro. Mas nada disso importava agora. Jason estava de pé no centro da câmara de combate, com os braços cruzados atrás das costas, encarando os 4 membros de seu esquadrão. Seu olhar era penetrante e inabalável. Muito bem, começou ele, com a voz calma, mas imponente. Já se passaram alguns dias desde que começamos nosso trabalho. O submundo de Gotham está se escondendo ou tramando algo. Aposto que até a Liga e o Batman estão observando atentamente. Mas isso é uma preocupação para depois. Hoje, quero me concentrar em outra coisa: treinamento. Liveville ergueu uma sobrancelha, divertida. Seus dedos crepitaram com faíscas enquanto ela cruzava os braços. Nos treinar. Será que precisamos mesmo disso? Quer dizer, vamos lá, acho que já provamos que estamos mais do que preparados. Jason nem sequer pestanejou antes de o Capuz Vermelho intervir, com um tom seco e frio. Os inimigos que enfrentamos não ficarão parados. Eles são inteligentes. Engenhosos. Cedo ou tarde, alguém vai descobrir como neutralizar essa sua energia. Você não é especial. Liveville deu uma risadinha irônica, jogando para trás seus cabelos azuis brilhantes. Arley se apoiou preguiçosamente em seu taco de beisebol, soprando uma bolha rosa com seu chiclete. Que pena. E daí? Se alguém errar, eu quebro o crânio dele. Treinamento concluído. Katana, silenciosa como sempre, finalmente falou, sua voz calma, cada palavra precisa e calculada. E se esse indivíduo tivesse superpoderes? Você, eu e Liveville precisamos dos 3 para derrotar Bunny. Ele nem era um meta-humano. Apenas aprimorado. Mesmo assim, quase nos derrotou. Suas palavras atravessaram o ego na sala como uma lâmina na seda. Ninguém contestou. Então Arley se manifestou novamente. E daí? O que você tem para nos ensinar, afinal? Você é abençoado com poder. Nós não. Jason deu um leve sorriso. É isso que vocês pensam? Que eu só tenho sorte? Ele se virou para eles, os olhos percorrendo cada rosto. Deu um passo à frente. Diga-me, qual você acha que é a origem do meu poder? Liveville deu de ombros. Você é uma meta-humana. Isso é óbvio. Arley exclamou, boquiaberta. Oh! Talvez você seja o primo malvado do Superman. Tipo, do Brooklyn. Capuz Vermelho grunhiu. Experimento. Projeto Livro Negro. Uma voz de Katana interrompeu, como sempre. Maldições. Jason apontou para ela. Bingo. Katana está certa. Liveville ergueu uma sobrancelha. Maldições. Arley parecia confusa.
Tipo, foda-se, merda, cuzão, droga. Essas palavras te dão poder. 5 Capuz Vermelho apertou a ponte do nariz. Não, seu lunático. Ela está falando de maldições no sentido de magia. Tipo voodoo, sabe? Katana assentiu com a cabeça. Não. Não é magia. Não é divino. É algo mais sombrio, mais antigo. Um Jaso avançou lentamente em direção a uma fileira de manequins de treinamento. Deixe-me fazer uma demonstração para vocês. Ele levantou a mão. Curvar. A palavra saiu de seus lábios com um tom definitivo. Um dos manequins se partiu ao meio, de forma limpa, sem nenhum som. Sem explosão. Sem teatralidade. Apenas uma devastação absoluta e controlada. Todos ficaram olhando em silêncio atônito. Isto, disse Jason, é o poder da energia amaldiçoada. Ele se virou para encará-los. Pense nisso como magia, mas não é divina. Não nasce dos deuses, da vontade, nem mesmo da fé. A energia amaldiçoada é a manifestação de emoções negativas, medo, dor, ódio, arrependimento. Não precisa de rituais ou encantamentos. Precisa apenas de uma coisa, a escuridão do mundo, e a sua própria. 6 Eles ouviram, agora completamente absortos. Ao contrário da magia, não é algo reservado a alguns poucos escolhidos ou linhagens sanguíneas. Qualquer um pode usá-la, se tiver sofrido o suficiente. Se tiver sido odiado o suficiente. Se tiver visto morte o suficiente, ou a tiver causado. 4 Já olhou primeiro para Arley. Você não é uma meta-humana. Mas a sombra do Coringa deixou uma mancha nesta cidade, e você estava lá, bem no meio dela. O povo de Gotham teme você. Odeia você. Amaldiçoa seu nome. Toda essa negatividade. Ela te envolve como um manto. Você é um imã para a energia amaldiçoada, Arlequina. Ele se voltou para Livevire. E você, Leslie? Uma mulher que falou a verdade. Criticou o Superman, denunciou a hipocrisia, a propaganda, e o mundo a transformou em vilã. Mesmo quando não foi sua culpa. O acidente, a reação negativa. O jeito como as pessoas a amaldiçoaram quando você não conseguia controlar seus poderes. O ódio delas alimenta seu potencial. Você é mais do que apenas uma meta-humana, você é um canal vivo de desprezo. O Capuz Vermelho nem sequer se mexeu quando Jason olhou para ele. Você não precisa de uma palestra. Você já sabe o que é a morte. Como ela te transforma. Você tirou mais vidas do que a maioria dos vilões. Você carrega culpa, fúria, vingança, e isso te alimenta. É por isso que você é capaz de me entender melhor do que ninguém. Então Jason se virou para Katana. E você? Você é diferente. Sua espada, a ceifadora de almas, não é apenas uma arma. É uma ferramenta amaldiçoada. Ela absorve espíritos amaldiçoados. Armazena o poder deles. Você não produz energia amaldiçoada, mas a manipula através da sua lâmina. Você precisa aprender a acessar esse potencial, a parar de apenas brandi-la e começar a controlá-la. O grupo ficou em silêncio novamente. Pela primeira vez, sem brincadeiras. Sem piadas. Jason deu um passo para trás, seu olhar percorrendo a sala com uma intenção precisa. O que eu quero, disse ele, com voz baixa e imponente, é ensinar a todos vocês como controlar esse poder. Como se tornarem portadores da energia amaldiçoada. Este treinamento não será apenas físico, mas também mental. Suas almas estarão abertas para mim. Enquanto eu os treino, seus segredos mais profundos, seus medos, suas emoções, tudo será testado. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se assentar. Quando eu terminar com todos vocês, ninguém nesta cidade será capaz de ficar no seu caminho. Um sorriso lento e confiante surgiu em seus lábios. Agora preparem-se para o treinamento. Preparei um cronograma especial para cada um de vocês. Enquanto isso, em um bar mal iluminado, situado em um dos cantos mais esquecidos de Gotham, estava sentado um homem diferente de qualquer outro. Ele vestia um terno preto sob medida que brilhava levemente sob as luzes de neon, e seus cabelos loiro-dourados caíam para trás sem esforço, como seda.
Havia algo nele, algo régio, intocável. Ele não precisava falar para que todo o bar soubesse. Ele era perigoso. 2 Mesmo em um antro repleto de bandidos, contrabandistas e assassinos a sangue frio, ninguém ousou se aproximar dele. Eles não sabiam o nome dele. Mas sabiam instintivamente, ele não era um deles. Ele estava acima deles. Muito acima. Garçom, disse o homem, com a voz aveludada, batendo um dedo bem cuidado no balcão. Por favor, faça-me um Negroni. Partes iguais de gin, vermute roxo e Campari, mexido, não batido. Gosto dos meus pecados, bem equilibrados. O barman assentiu rapidamente e se virou para preparar a bebida, com as mãos tremendo levemente. Enquanto esperava, o homem tirou do bolso do casaco uma caneta e um envelope preto. Desdobrando um pergaminho que parecia totalmente fora de contexto naquela época, começou a escrever. Ao Sr. Jason Anderson, por favor, tenha a gentileza de me encontrar no Bar do Rosso, sim, aquele mesmo, o charmoso barzinho perto do beco do crime. Você o encontrará escondido atrás da loja de pianos destruída e dos sonhos despedaçados. Não pergunte quem eu sou. Não pergunte o que eu sou. Você achará essas respostas extremamente decepcionantes. Tudo que peço é que você saia de casa. Sozinho. E venha até mim. Sozinho. Ah, e Jason, meu querido menino, eu sei. Sobre a reencarnação. 3 Sobre aqueles pequenos, presentes Sukuna que você anda escondendo. Que transformação incrível, devo dizer, de um universitário desajeitado a herdeiro de sangue e maldições. Uma transformação realmente emocionante. Você deve estar muito orgulhoso. Agora, se você preferir que toda essa sua bagagem peculiar permaneça entre você mesmo e seus muitos demônios interiores, então venha. Vamos conversar. Com os melhores cumprimentos e um toque de curiosidade, um conhecedor do sobrenatural. 3 A tinta cintilou enquanto se cava. Ele dobrou a carta com cuidado lento e deliberado, selou-a pressionando o polegar, e bateu 2 vezes no verso. Com um pu,